Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de dizer da satisfação que eu tenho, senhores deputados, de ter representado o Estado de Mato Grosso do Sul ontem, em uma reunião em Brasília, e aí foi sabedor que estava o nosso vice-presidente, Antônio Vaz, sabedor que estava o nosso vice-presidente Eduardo Rocha, que foi trabalhando na frente esse assunto, da possibilidade da gente fazer uma gestão política e montamos o Fórum de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, deputado Pedro Kemp. Um fórum que não existe presidente dos presidentes de Assembleia. Nós decidimos, e aí com 4 outros presidentes do Brasil, decidimos montar esse fórum para a gente fazer gestão política. Primeira gestão política com relação à reforma da Previdência, deputado Capitão Contar. Reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara, que vai para o Senado, e aí lá no Senado, se votar exatamente como foi a Câmara, está retirado da conversa estados e municípios. E aí a gente não pode permitir, porque a linha geral da reforma da Previdência é definir regras para o Brasil inteiro. Senão, nós vamos estar aqui, deputado Pedro Kemp, discutindo, de repente, com flexibilização de idade de aposentadoria de algum grupo de servidor público. E se a gente tiver isso como regra geral, a gente obedece à regra geral, adere a essa reforma aprovada no Congresso Nacional, e aí está resolvido porque foi votado em nível Brasil. Então, era essa a tese, e a senadora Simone Tebet, que é senadora do nosso Estado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, houve por bem nos convidar nessa reunião com o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, primeiro para a gente discutir esse item. Então, tem a possibilidade de se aprovar uma PEC paralela. Como é que seria a PEC paralela? Aprova-se primeiro a PEC que veio da Câmara Federal já aprovada, e, na sequência, aprova-se uma PEC paralela possibilitando a adesão de estados e municípios nas regras gerais da Previdência desse país. Então, acho que era importante. Fomos lá dos 27 presidentes de Assembleia, estou muito orgulhoso de ter dado essa ideia, deputado Capitão Contar, deputado Antônio Vaz, deputado Evander Bendramini. Por quê? 20 estavam presentes, deputado Pedro Kemp. 20. E os outros que não estavam, os outros 7, todos justificaram. Mandaram vice-presidentes, etc. Então, acho que é importante a gente salientar que, no momento de dificuldade do Brasil, a gente, preocupado também com a questão nacional, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul participa ativamente, opinando e colocando as nossas razões. Assinamos um ofício apoiando a PEC paralela, Simone Tebet recebeu oficialmente. O relator da reforma da Previdência é um senador do nosso partido, do PSDB, deputado Oneivan de Matos Tasso Gereissati, que é o relator. Recebeu também com muita boa vontade o apoio, porque até agora, efetivamente, uma ideia que é possível de ser feita, não está sendo gestada, mas não tinha apoio até esse momento. Então, as assembleias que representam o povo dos estados do Brasil inteiro estavam lá presentes, e a gente ficou muito feliz com isso. O segundo assunto que eu fui discutir é uma coisa que incomoda muito ao Mato Grosso do Sul, e eu queria falar sobre esse assunto. Existe uma ação judicial para que a gente possa receber 13 bilhões de reais do governo federal de créditos da Lei Candir. 13. E nós devemos 8, aproximadamente, para o governo federal. Então, é simples, a ideia na nossa cabeça pode ser uma conta de português, vamos falar assim. Nós somos credores de 5 bilhões de reais do governo federal, não é que nós somos devedor de nada. Eu entendo que, se efetivamente existe uma lei que possibilitou, naquele momento, que os estados que são produtores de
produtos como nós somos, né? Produtos semi-elaborados, como outros estados do Brasil são, têm o direito a receber e o governo federal não paga? Como é que é isso? Então, existe uma ação, está sendo brigado isso no Supremo Tribunal Federal, é briga para muito tempo. Mas, enquanto essa briga não acaba, nós vamos pedir para acabar com a Lei Candir. A Lei Candir não é benéfico a estado que produz produto primário. Mato Grosso do Sul é estado que produz produto primário. A gente se ferra para manter no Brasil uma balança comercial excelente, só dá lucro. Nós, a âncora verde, é aonde? Dos estados produtores. Só que o estado devendo e pagando juro mensal de quase 50 milhões de reais de uma dívida que efetivamente não deveria existir. Como é que vai fazer esse encontro de contas? Então, nós fomos lá para pedir para o presidente Davi Alcolumbre, e aí precisava, na lei existe isso, o artigo 60 da Constituição Federal, as assembleias legislativas podem pedir para que tenha uma emenda constitucional eliminando a Lei Candir. Então, nós estudamos bem o assunto e aqui quero agradecer à nossa assessoria da Assembleia. Foi gestado o processo da Lei Candir aqui. Quero agradecer ao governo do Estado, que nos cedeu o advogado que já foi nosso secretário de Fazenda, o Jader Julianelli, que nos cedeu a assessoria, inclusive, de imprensa, deputado, do Brasil Central, que é um fórum que o governador Reinaldo Zambuja é presidente, para que a gente pudesse fazer um estudo detalhado. Levamos a Brasília um estudo detalhado dizendo o seguinte: acaba com a Lei Candir, nesse momento. Distribui este ano os 4 bilhões previstos para estados do Brasil inteiro. Né? Distribuir os 4 bilhões desse ano. Nós estamos precisando desse dinheiro. 400 milhões vem para o Mato Grosso do Sul. Certo? E nos possibilite os estados legislarem, e aí é a grande novidade. Os estados poderão legislar, deputado Pedro Kempis, de 0% a 3% o imposto da exportação. Que é muito simples o Brasil ficar fazendo gentileza com o chapéu do Mato Grosso do Sul. É muito simples o governo federal ficar fazendo política de que está tudo legal e que a balança comercial está bacana, e os estados do Brasil, e eu queria dizer a todos os senhores deputados, unanimidade. Esse pedido da Lei Candir é unanimidade. Do jeito que a gente produz aqui, eu gostaria de depois trazer aqui o nosso presidente da Assembleia de Minas Gerais, que é um tributarista, na sua formação ele é um tributarista. Ele explicou uma coisa básica para a gente poder estar explicando o que a Lei Candir faz com o estado produtor de produtos primários. Minas Gerais produz café. O café é exportado. De lá para cá vem a cápsula. 9.000 vezes mais caro do que o quilo do café que a gente exporta. Estou falando, eu assustei na hora que ele fez a justificativa. Deputado Capitão Contrário, entendeu? 9.000 vezes mais caro a cápsulazinha do café que você coloca na maquininha do café. E, quando exportou, pagou 0 de imposto para Minas Gerais. O que está acontecendo com soja? O que está acontecendo com milho? O que está acontecendo com algodão exportado do Mato Grosso do Sul? É exatamente a mesma coisa. Então, é um assunto muito sério. Graças a Deus, aí, com o apoio dos 23 senhores deputados dessa casa, nós fizemos essa reunião. A reunião foi, na minha opinião, o presidente do Senado Federal falou assim: eu vou pegar esse assunto para mim. Tomou para si. Porque no artigo 60 da Constituição Federal, se tiver 2/3 das assembleias propondo uma PEC, um estudo, tem que ser respeitado. É como se o Senado Federal iniciasse um processo de votação, deputado Pedro Kempis. Então, eu acho que tem bastante força quando a gente diz que as assembleias e as assembleias legislativas estão tomando pé da situação. As assembleias legislativas desse país têm que tomar providências também para participar do movimento político nacional, no sentido da gente colaborar. Porque nós só vamos achar saída se todo mundo participar.
Então, eu queria comemorar aqui, agradecer aos nobres pares que me designaram, e aí vou falar diferente, eu fui representando o meu Estado, mas representando o meu Estado por designação de Vossas Excelências. Até porque foi autorizado aqui, em plenário, a nossa participação. Então, vamos fazer a cada 60 dias reuniões itinerantes. A primeira reunião vai ser com o Fórum Brasil Central, que o governador Reinaldo Azambuja é o nosso presidente de 7 estados. Importante isso. Instrumento político interessante, né? O Brasil Central, deputado Pedro Kemp, é um consórcio de 7 estados que está comprando remédio 35% mais barato no país para atender os diversos hospitais, os postos de saúde, e por adesão os estados vão poder participar. Está tão interessante o trabalho do Fórum Brasil Central que me foi colocado que o FCO está querendo colocar recurso financeiro com taxa de juros muito mais atraente, deputado Onivar. Com os bancos de fomento querendo participar. Por quê? É o Estado X que vai comprar remédio. Não, 40% mais caro, 35% mais caro. Não, é o consórcio. Aí vira um peso diferenciado, né? Quando 7 estados compram juntos, ficam muito mais fortes. Então, acho que são exemplos nesse país que devem ser seguidos. Sob a batuta do Reinaldo Azambuja está sendo feito um trabalho nesse sentido, e eu acho que a próxima reunião de Fórum de Presidentes de Assembleia será no Maranhão, e nós vamos estar discutindo o projeto que, se Deus quiser, o nosso deputado daqui, do Mato Grosso do Sul, vai ser o relator. Ontem tinha já alguns sinais, seria o Beto Pereira o relator desse projeto, o projeto Mansueto, deputado Onivan, que vai possibilitar a vinda de um crédito de aproximadamente 150 milhões de reais para o Mato Grosso do Sul também, em função das desigualdades que esse país gigante como propicia. Um São Paulo daquela força e um Piauí daquela fraqueza. E nós estamos no meio desse negócio. O nosso é o 3º menor índice de FPE do Brasil. Nós somos o 3º pior. E nós temos visto que tudo que vem para o Estado é sempre minguado. E nós temos participado na balança comercial desse país, garantindo safra e após safra, recorde após recorde, deputado Renato Câmara, de produção. Então, nós temos feito o dever de casa, não temos dívida, nós pagamos em dia, absolutamente em dia. E qual é a penalidade que nós estamos tendo? É exatamente não ter recurso nenhum, praticamente do governo federal, a não ser recursos muito minguados, que a gente quer mais. A gente quer que o Mato Grosso do Sul participe com uma fatia maior, discutindo o Pacto Federativo. Concedo uma parte ao ilustre deputado Pedro Kemp. Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Paulo Correia, porque Vossa Excelência empenhou na articulação deste Fórum dos Presidentes, esteve ativamente contribuindo para que realmente acontecesse este fórum. E eu queria fazer aqui um destaque a esta pauta da Lei Candir, né, que foi discutida. De fato, a Lei Candir ela foi aprovada no Brasil para incentivar as exportações, mas com o compromisso do governo federal ressarcir os estados que perderiam com os impostos, né, das exportações. E acontece que a lei favoreceu, incentivou a exportação, porém, a contrapartida do governo federal para os estados sempre ficou em aberto, quer dizer, os estados sempre reclamando esse ressarcimento que não era feito, e Mato Grosso do Sul hoje tem a receber, né, um recurso, enquanto que está aqui em dificuldade financeira, né, controlando os gastos para poder honrar os compromissos. Então, de fato, essa lei precisa ser revista, né? Se, por um lado, ela incentiva a exportação, por outro lado, os estados exportadores como o nosso, de produtos primários, né? Nós que somos produtores de grãos, de carne, etc., estamos contribuindo com a balança comercial, porém, estamos saindo no prejuízo, já que o Estado não tem esse retorno, né, dos tributos. Então, acredito que é uma situação que precisa ser revista.
É claro que com todo o estudo técnico, o cuidado que a situação merece para não causar desequilíbrio, claro, inclusive na questão da balança comercial, acho que é importante as divisas para o país, mas os estados como o nosso, né? Exportadores, produtores que têm uma grande produção na área da agropecuária, da agroindústria, não saia prejudicado como está saindo hoje, né? Então, acho que é uma pauta muito pertinente, acho que é uma discussão que realmente os presidentes das assembleias estão de parabéns de levantar junto ao Congresso Nacional, ao Senado, de sensibilizar para a situação de estados como o nosso, né, que já recebe uma parcela muito pequena do FPE e que precisa agora, neste momento de crise financeira, ter uma solução para essa questão. Então, parabéns, Vossa Excelência está nos representando aqui de uma forma muito satisfatória. Agradeço e incorporo vossa parte, nobre deputado, e gostaria de afirmar que essa mobilização uniu pontos comuns. É difícil demais, né, no quesito Brasil, você achar que tenha uma pauta comum. A Lei Candir é uma pauta comum. Efetivamente tem que ser repensada, e aí o presidente do Senado, senadora Simone, o senador Nelsinho Trade e o senador Tasso Gereissati, presentes nessa reunião, o presidente do Senado falou, não, estou assumindo para mim esse compromisso de tocar em frente e nós resolvermos o crédito desse ano. Primeira coisa, a gente quer receber. Não existe possibilidade da gente receber, vamos receber os 4 bilhões para o Brasil esse ano, sobra aqui para o Mato Grosso do Sul 400 milhões. E aí a gente poder estar legislando de 0 a 3%, que não quebra ninguém. 0 a 3% não prejudica produto de exportação nenhum. E eu queria dizer que algumas pessoas que falam que o imposto de exportação é um retrocesso, também nos foi comentado que nós retornamos com essa política, inclusive uma política que eu posso até colocar que foi uma política neoliberal do meu partido. Foi feito no governo Fernando Henrique, que era a Lei Candir, que era a exportação, naquele momento do Brasil era isso, que daí a pouco voltava. É igual a CPMS fatídica, que inventam e depois não acaba mais. Então, eu acho que esse processo nos fez acabar com a indústria nacional, nos fez voltarmos para os produtos primários e semi-elaborados. Nós exportamos aqui minério de ferro, deputado, que só porque cruza o mar e vai para uma cidade chamada Dunkerque, na França, já chega lá também aproximadamente com 40 vezes o valor que sai daqui na pauta de exportação que a Vale do Rio Doce paga para a gente aqui no Mato Grosso do Sul. O imposto é sobre um valor 40 vezes menor do que quando descarrega em Dunkerque para produzir o produto elaborado no final. Por que não pode ser o produto ser produzido aqui e aí transportar o ferro no navio para a França, para a Europa, para os países do mundo? Por que a gente tem que botar a fábrica lá? Então, nós estamos exportando com a Lei Candir empregos. Nós estamos, em vez de fazer o nosso dever de casa aqui, que é agregar valor aos nossos produtos, nós estamos fazendo com que o produto agregue valor lá fora, todas as indústrias são lá fora, e a gente não tem emprego no Brasil. Então, que conta é essa? Quem chegou nessa conclusão brilhante de fazer uma lei em que não tem imposto sobre o produto que é comercializado para lá para fora? Tem que fazer exatamente ao contrário, fazer com que haja imposto para que as empresas tenham vontade de se instalar no Brasil. E aí esse estudo tem que ser feito, aí, deputado Pedro Kemp, tem que ser feito com muita atenção, e nós temos como fazer isso. Existe também no Brasil o Fórum dos Secretários de Fazenda, e nós recebemos aqui para votar normalmente. A gente não pode legislar sobre matéria tributária, mas a gente recebe quantos e quantos pedidos que são aprovados no CONFAS, que reúne todos os secretários de Fazenda. Então, mesma coisa, o Fórum de Presidentes das Assembleias tem que ser ativo para que a gente possa fazer valer a nossa vontade, porque senão vai ficar discutindo só pauta nacional, sem olhar para os estados, e a gente cada vez mais tem mais Brasília e menos Brasil.
Eu acho que a gente tem que fazer mais Brasil e menos Brasília. Então, acho que é importante. Todas as pessoas que estão lá vieram dos estados. Todos os senadores vieram dos estados. Queria fazer um outro raciocínio que foi feito lá. Vou lhe conceder a parte já, nobre deputado. Todas as pessoas que foram lá, os senadores todos dependem do deputado estadual. A base da chapa de uma eleição majoritária é o proporcional. Então, nós participamos para eleger o senador, nós participamos para eleger o deputado federal e nós participamos para eleger o governador. Então, fizemos valer essa força no sentido de mostrarmos que existe um Brasil que não está sendo olhado. Existe o Brasil de Brasília, que fica mexendo com a medida provisória, com não sei o quê, com aquela brigada toda. Mas existe o Brasil aqui, na outra ponta, que é devedor, sendo que, na real, nós somos credores. E aí nós temos que fazer valer de que todo mundo tem que pagar a sua conta. Se nós estamos pagando 40, 50 milhões de reais todo mês de juro, a gente também tem o direito a receber o crédito da Lei Candir. Concedo a parte ao nobre deputado Coronel Davi. Bom dia, presidente. Agradeço a parte. Primeiro, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e também o deputado Eduardo Rocha pela essa atuação inédita dos presidentes de assembleias legislativas do Brasil em fazer isso que Vossa Excelência acabou de relatar, de trazer essa discussão de pautas nacionais para nós que vivemos aqui no Estado e que acompanhamos o dia a dia das dificuldades que essas medidas, principalmente relacionadas à Lei Candir, impõem à economia não só do Mato Grosso do Sul, mas a economias de outros estados que também padecem dessa questão. E dizer que nós ficamos orgulhosos, pelo menos o deputado Coronel Davi fica orgulhoso de ver o Mato Grosso do Sul, através de vossa pessoa, sendo protagonista da discussão desse assunto e levando isso até ao Senado Federal, ao presidente Davi Alcolumbre e também a nossa senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E pergunto a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência já discorreu sobre esse assunto, mas nos causa preocupação a reforma da Previdência ser realizada sem a participação dos estados e municípios, que também têm essa dificuldade imperiosa de ajustar as contas públicas, e a gente sabe que isso vai começar através da reforma da Previdência. Eu gostaria de saber se esse assunto avançou junto ao Senado Federal e qual é a perspectiva realmente de nós ajudarmos governadores e prefeitos nessa tarefa. Já falei sobre o assunto, nobre deputado, mas eu gostaria de repetir até para ficar claro. Essa é uma pauta que também uniu os 27 estados do Brasil, no sentido da gente garantir que a PEC paralela, que está sendo proposta pela senadora Simone Tebet, pelo senador Tasso Gereissati, pelo senador Nelsinho Trade, pudesse avançar em dois aspectos. Primeiro, aprovando a PEC principal, que já veio aprovada da Câmara Federal. Se mudar qualquer coisinha, deputado, nessa PEC que veio, volta lá para a Câmara Federal novamente, para ser rediscutida. E lá 2/3 novamente, você sabe o sufoco que é aprovar. Se 2/3 aqui é difícil, calcula 2/3 na Câmara Federal, que tem 513. É muita loucura. Então, eu acho assim, primeiro, PEC normal passa. O período da PEC paralela é exatamente daqui a 15 dias, e já ficou marcado data, para se fazer uma audiência pública. A Simone vai produzir uma audiência pública na CCJ do Senado. A senadora Simone vai produzir uma audiência pública que nós vamos participar. Um dos membros
desse fórum vai participar também, e nós estamos lá apoiando que a PEC caminhe e que a PEC paralela exista, só num sentido, deputado Coronel Davi, que a gente possa garantir que todas as regras de aposentadoria desse país sejam definidas, não só em nível Brasil, mas que sejam definidas como regra básica para estados e municípios. E aí tem uma mobilização que tem que ser feita assim, e Vossa Excelência tem razão. A mobilização dos governadores, e o governador Reinaldo Zambuja já está junto com a gente nesse processo. Mas também tem os prefeitos, e através da Somasul eu vou fazer com que haja essa conscientização para que possa estar os prefeitos participando, porque tem a possibilidade na PEC paralela, o que está desenhado lá, deputado Onivan, que por lei ordinária a Câmara Municipal possa aderir à regra geral. Porque existem problemas, deputado Coronel Davi, tem prefeituras que têm regime próprio de previdência. É um problema à parte. Porque tem prefeituras que é INSS, mas tem prefeitura regime próprio de previdência social. Então, esse problema tem que ser resolvido para que exista uma regra geral. Aposenta com quantos anos a professora? Tem que vir numa regra geral. Aposenta com quantos anos o policial militar, o bombeiro, o policial civil? Tem que vir na regra geral. Então, eu acho assim, caminhou bastante, e uma das coisas que eles fizeram que acho que foi uma coisa interessante que o presidente Davi Alcolumbre nos colocou, é que houve um acordo de líderes no Senado, nunca tinha feito isso antes também, um acordo de líderes para que o interregno das 10 sessões pudesse, deputado capitão, contar também o interregno das 10 sessões, por uma matéria ser tão importante como essa, ele passou a ter um interregno de 3 sessões. 3. Então, aí está se propondo, possivelmente semana que vem, no máximo na outra semana, já entrar em pauta para votação no Senado Federal, sem modificação nenhuma, a PEC, que foi aprovada na Câmara, mas com gestado oficialmente, então, a PEC paralela, que nós fomos lá, os 27 estados, a apoiar que o Senado Federal possa produzir. Obrigado. Posicionado o senhor, então, do nosso trabalho. Então, eu gostaria de agradecer a todos os senhores deputados, o que vim trazer, acho que é de suma importância, e gostaria de que a gente produzisse também aqui uma reunião, e aí já convidei o nosso presidente de Minas, os outros presidentes, para estarem aqui conosco, para a gente discutir a Lei Candir, que é um tema nacional de suma importância para o Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.